também co-apresentador do podcast Podprosa, que vai ao ar hoje, por sinal, a partir das 15 horas. Ao meu lado, o meu amigo Gustavo Gudomera, secretário-geral do PT em Osasco, formado em Gestão e Negócios pelo Senai, estudante de Direito do Gudomera. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Eudes, tô vendo aí agora. Ricardo, a produção aqui toda aqui, sempre um prazer estar aqui. Eu peço desculpa pela última vez que não vim aqui, mas minha bisavó, ela, 96 anos, passou mal, só tinha eu perto de casa, tive que ir lá. Claro. Socorrer e graças a Deus ela tá bem, não é todo mundo que tem sorte de ter uma bisavó com 96 anos, e eu quero que ela fique mais bastante tempo aí. Bastante, né? É, mas é sempre uma satisfação estar aqui. Ô Júnior, você falou que não vai se meter no debate hoje, mas eu peço que você se meta, porque hoje parece que eu tô em vantagem aqui, sempre eu tô em desvantagem aqui, então é bom que você se meta. É sempre um prazer estar aqui, viu? Obrigado. Já tá aí rindo, já acompanhando a gente, o Eudes Ricardo, que geralmente participa de segunda-feira. Segunda-feira ele teve lá um compromisso com a sua esposa, né? Com a Gi, que tá bem, né, Eudes? A Gi tá bem, graças a Deus. Publicitário, jornalista, e hoje aqui participando de quinta-feira. Eu falei dos convidados, falou, opa, eu quero tá nesse papo aí. Também é meu chefe lá na ConnectV, diretor-geral da rede ConnectV. Tudo bem? Eu disse, boa tarde, prazer de falar com você. Tá mudo. Muito boa tarde. Quero começar corrigindo o Francisco Rossi, que ele se apresentou. Não, tá me ouvindo? Agora sim. Eu acho que Me ouvem? Agora foi? Foi. Pronto. Não, fui eu. Foi essas trapalhadas dessas pessoas mais velhas, assim, quando mexe com tecnologia. Mas vocês estão me ouvindo agora? Perfeito. Tá só. Não sei se o Santu vai arrumar. Muito bem. Não tá sincronizado, mas eu tô ouvindo normal. Manda bala. Eu estou vendo que tem um pouquinho de delay, falha, mas vamos lá, acho que dá para vocês entenderem e eu seguir. Vamos lá. O Francisco Rossi Júnior comentou aí, né, no início, falando que ele é um jornalista, tal. Não, ele não é um jornalista, um produtor. Ele é um baita jornalista e, na minha opinião, o melhor produtor de rádio e TV de toda a região. Pode somar aí, com todo respeito, né, aos outros colegas, diversos talentosos colegas da região essa Grande São Paulo, mas no circuito Osasco até Sorocaba, ninguém é melhor produtor de TV e rádio do que Francisco Rossi Júnior. Eu tenho falado isso faz tempo. Grande talento aí e que eu tenho o prazer de compartilhar, de trabalhar com ele todos os dias. Obrigado. Gudomera é um cara que eu respeito bastante, conheço, né, já faz tempo. Acho que a gente pode ter um belíssimo embate aqui, sempre com muito respeito, e principalmente com uma coisa, já vou dar o primeiro cutucão, com uma coisa que está faltando no Brasil, que é um pouquinho mais de democracia. Mas nós vamos falar mais a respeito disso. Até assunto que não está na pauta, o Eudes traz. E claro, uma honra aqui receber nos nossos estúdios esse cara que é referência, né, do jornalismo brasileiro. Eu vou aqui, é um currículo resumo do resumo para falar do Ricardo Viveiros, jornalista, escritor, com passagens por Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Jovem Pan, Bandeirantes, Globo, entre muitos outros. Autor de mais de 50 livros em diferentes gêneros, entre eles, né, o mais recente, Memórias de um Tempo Obscuro, sobre o governo de Jair Bolsonaro. Ele lecionou por 25 anos e é palestrante. Eu ganhei o livro, né? E eu falei, vou levar. Velho é um problema, né? Eu fiz 50 anos, né? E aí a memória já começa a falhar. Levei o livro para ler em casa. Mas eu falei, não, mas quinta eu levo, né? Pro Ricardo dar um autógrafo, né? Fazer uma dedicatória. Cadê o livro? Não, ficou em casa, né? Eu esqueci de trazer. Vai ficar para uma próxima. Se o Santo tiver a capa do livro, por favor, mandei lá no grupo. Aí, quando tiver, pode
pode colocar. Ricardo, prazer te receber aqui. Seja bem-vindo à Nova Difusora. Prazer é meu, muito obrigado. Obrigado aos demais participantes pela oportunidade. E estamos aqui para conversar com os ouvintes da Difusora. Obrigado pelo... Então, eu quero começar aqui, começando já, claro, pelo título do livro, né? O Eudes e o Gustavo conhecem, né? A gente vai intercalando bate-papo aqui com o Ricardo, os temas, Gudobela, Eudes, fiquem à vontade também para poder falar com o Ricardo, porque não é sempre, né, Eudes, a gente pode receber uma pessoa, né, com esse tipo, né, que é o Ricardo Viveiros. O livro chama Memórias de um Tempo Obscuro. Quando o seu texto acaba... Ouso de cara, eu vou chamá-lo o tempo todo. Eu vou chamá-lo o tempo todo de professor Ricardo Viveiros, que é para demonstrar o nosso respeito, né? Aprender, né? Quando tem o nosso respeito, o nosso apreço pelo aprendizado. Professor, por que você classifica, né, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como um tempo obscuro? Bom, em razão de tudo aquilo que aconteceu, e não só nos 4 anos de governo, mas o livro cobre também um ano antes, que foi o ano da campanha, e onde surgiu no Brasil uma cultura do ódio, onde o Brasil se viu dividido em 2 lados, os contra e os a favor. E há um aspecto muito interessante nisso, porque se você comenta alguma coisa sobre o Lula, o sujeito diz, você é bolsonarista. Se você comenta alguma coisa sobre o Bolsonaro, o sujeito diz, você é lulista. Então acabou criando uma divisão, dividiu famílias, colegas, vizinhos e assim por diante. E isso foi muito incentivado, alimentado por uma fábrica de fake news. E essa fábrica de fake news estava do lado do Bolsonaro desde a campanha. Ele foi eleito pelas mídias sociais. Foi, no Brasil, a primeira eleição onde as mídias sociais tiveram um peso absolutamente importante na decisão do eleitorado. Além disso, a gente vai observando que, na carreira, o Bolsonaro, quase 30 anos deputado, ele trocou de partido mais de 10 vezes. Então, é uma pessoa que não tem um compromisso ideológico, um compromisso partidário. É uma pessoa que demonstra, nessa atitude, oportunismo. Não é? E a campanha dele teve agressões à imprensa, agressões a pretos, a indígenas, a mulheres, ao grupamento LGBTQIAP+, e, enfim. Depois, no governo, nós tivemos, ao mesmo tempo, uma pandemia jamais vista aqui no Brasil, jamais sofrida, quer dizer, a última espécie foi a gripe espanhola, enfim, há muitos anos passados, enfim. Nós tivemos também uma questão de um afastamento, um distanciamento do mundo. Ele acabou brigando com todo mundo, ele não teve relações internacionais, e um país não pode viver sem isso. Né? Na pandemia, 4 ministros da saúde trocados em plena pandemia. Uma irresponsabilidade, demora na compra da vacina, demora na compra de oxigênio, demora na compra de equipamentos. Né? Estudos cientificamente comprovados apontam que de cada 4 pessoas, das 700 mil que morreram na pandemia, uma poderia ter sobrevivido fora a própria pandemia, ou seja, a responsabilidade de quem estava no governo atrasou a compra de vacina, atrasou a compra de oxigênio, de equipamentos e, o que é pior, negligenciou a doença. Aquela história é uma gripezinha, isso é bobagem, que pena que morreram, né? Tem que olhar para diante, e deboche, inclusive, da tragédia que vitimou o mundo, e em especial o Brasil, um dos países onde mais pessoas morreram durante a pandemia.
E aí vem a educação também, com troca de ministro, com problemas. Aí vem outros setores. A cultura sumiu a partir do fechamento do Ministério da Cultura, né? Então desapareceu o apoio à cultura e tal. Então eu entendo que povo instruído, povo culto, é povo que mata menos, morre menos, adoece menos, produz mais, avança, progride e rejeita governos que não são governos democráticos. O descrédito das urnas eletrônicas, né? Isso foi outro desserviço prestado ao país, esse clima de golpismo, né? Enfim, só posso denominar como bizarro, como obscuro, um período dessa natureza. E o livro traz artigos que eu escrevi para a Folha de São Paulo e para o Estadão, republicados no Brasil inteiro, em vários jornais, e até no exterior, em vários países, apontando esse tipo de coisa. Apontando a cada momento desses últimos 5 anos os problemas que aconteceram. E agora, longe do calor daquele momento inicial. E com dados que substanciam, são fatos, não são versões dos fatos, né? Uma coisa é você ter o direito à opinião. Você tem ele e pode opinar sobre o que quiser, contra e a favor, e muito pelo contrário. Agora, fato é fato. Opinião é opinião sobre o fato. Versão é versão do fato. Então, são coisas que a gente tem que ter claramente para poder analisar e não deixar acontecer de novo. Esse é o grande mérito que eu acredito que esse livro possa ter. É você ter a consciência dos fatos e não deixar acontecer de novo. Professor, você falou sobre as redes sociais que foram importantíssimas, né, para a vitória do Bolsonaro em 2018. A gente não pode negar, né? Tanto que nessas eleições últimas o Lula meio que aprendeu, né, a usar e soube usar bem também as redes. O senhor é a favor da regulação das redes sociais, professor? Da mesma maneira que o jornal, a revista, a rádio, a TV tem regras e as regras são respeitadas, tem limites e os limites têm que ser respeitados, e está aí a lei de imprensa quando alguém desrespeita esse limite. Eu acho que as mídias sociais também. A coisa está assim, uma selva, terra de ninguém. Você fala e não tem responsabilidade sobre o que você fala. Se um jornal, uma rádio, uma TV, uma revista fizerem alguma acusação irresponsável, disserem alguma coisa que não é verdade, vão ser punidos. Uma rádio pode perder até o direito de continuar produzindo, a concessão, a TV também, o jornal pode ser fechado, a revista pode ser fechada, dentro da lei. Quer dizer, não é um ato de censura, é um ato de responsabilidade civil daquela emissora, daquele jornal, enfim. Então, eu acho que as mídias sociais têm que ser reguladas, com o cuidado para evitar qualquer tipo de censura. A censura é inadmissível. A liberdade de expressão implica irresponsabilidade de expressão. Isso está no seu livro, as pessoas precisam ter consciência disso. Eles quer comentar alguma coisa? Se quiser. Eu quero comentar tudo. Santu, se tiver a capa para te colocar, só para... Tá aí, ó, Memórias de um Tempo Obscuro, Ricardo Viveiros, que ficou em casa. Eu não vou ganhar o meu autógrafo, a minha dedicatória. Eudes, por favor. É evidente que a gente não está entrando ainda nos temas. Eu vou fazer muito en passant algumas pontuações aqui. Algumas coisas até concordo, e principalmente na condução da pandemia e em relação ao distanciamento internacional que o Brasil teve nesses 4 anos. Bolsonaro foi absolutamente inábil, beirando a imbecilidade na condução das relações internacionais. E para tentar aqui deixar claro, né, recentemente o Lula acabou
de falar coisas muito parecidas com o que o Bolsonaro falava e foi ouvido de uma maneira mais suave, porque ele falou de uma maneira mais suave, ele foi mais inteligente na condução. Quando ele falou recentemente agora a respeito dos países ricos, peraí, vocês querem que a gente preserve? Vocês têm que ajudar a gente a preservar, tal. É mais ou menos o que o Bolsonaro falava, só que de uma maneira mais tranquila. E foi ouvido de uma maneira mais suave. Mas eu não quero ficar entrando em pormenores, senão a gente... Aí 2 horas de programa é pouco, nós vamos ter que ter 24 horas de programa. Mas, assim, de tudo que o professor falou, tem algumas coisas que eu queria, não é nem discordar, mas talvez pontuar. O ódio já existia. Esse ódio político não foi inventado pelo Bolsonaro ou pelo bolsonarismo. Esse ódio vinha sendo praticado há muitos anos no Brasil. Quem se lembra da eleição Lula-Collor? Vai falar que aquilo não era declaração de ódio de lado a lado? Quem se lembra das eleições Fernando Henrique Cardoso-Lula? Vão falar que já não existia um ódio contumaz ali, uma coisa agressiva, talvez um pouco mais de um lado, um pouco menos de outro, mas a gente vinha convivendo com isso. O problema é que o Bolsonaro, vamos lá, falando linguagem de truco, né? Trucaram na agressividade com ele chamou 6, 9, 12, ele foi muito mais agressivo até na resposta e ficou com essa pecha. Agora, o ódio já existia, e não era só no Brasil, eu estou citando o Brasil, mas esse choque conservador, direita com esquerda, progressista, tal, está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente colocar a culpa vamos dizer, desse esquentamento político em um personagem só, eu acho uma simplificação que não condiz com a realidade. Você vê como é que foram as eleições, por exemplo, recentemente na Itália. Consulta lá, pesquisa lá, você vai ver o nível de agressividade que foi. Neste momento, em Portugal, o nível de agressividade é muito alto na política entre o PS e o Partido Chega. Então, não é uma característica do Brasil, não é uma coisa pontual que nasceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro respondeu à altura e talvez agravou a situação, porque uma parte da sociedade que não se sentia ouvida falou, opa, peraí, esse é o cara que vai falar por mim. E aí talvez tenha aqui uma divisão mais clara entre direita, esquerda e as pessoas que talvez não tenham essa posição tão firme de ser de direita ou ser de esquerda. E só para finalizar, também concordo que a condução na cultura foi ruim, por pura falta de indicar a pessoa certa. Mesmo quando a Regina Duarte foi, ela não tinha competência administrativa para transformar, fazer a cultura como deveria acontecer. E não tem como fazer, é uma estupidez a gente acreditar que vá se fazer cultura de direita ou de esquerda. Se tem um ambiente que tem que ser totalmente livre, é o da cultura, seja ele de direita ou de esquerda. E o último item que eu quero falar, eu anotei muitos outros aqui, mas o último, a respeito da liberdade, né? Eu estou chamando de professor, mas o jornalista e autor do livro, o Ricardo Viveiros, falou a respeito da liberdade e tal. Eu acho, sim, que a gente vive um momento terrível, onde as vozes que discordam de quem está no poder estão sendo, sim, sufocadas juridicamente. Não há um ato de perseguição no sentido de que vai lá, fecha, manda a polícia. Graças a Deus que a gente não está neste nível ainda. Os amigos que o Lula tem andado aí, o pessoal, né, da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, eles têm o hábito de fazer isso. No Brasil não aconteceu, mas é um sufocamento jurídico que está acontecendo. É nítido, é só a gente ver o que qualquer pessoa que discorde, e discorde com veemência, não é que a pessoa posta qualquer coisinha, não, que bata de frente com o sistema que está aí, está sendo massacrado juridicamente com vamos dizer, a vida completa do STF.
só para contextualizar, né? O Eudes está em Portugal, na belíssima Algarve, né, Eudes? É isso, em Faro, no Algarve. Faro, no aqui. Algarve. E você, então, por favor, me convide a visitá-lo aí no Faro. Gudomera, quando o Eudes estava falando, né, você começou a fazer algumas anotações, deu uma risadinha, agora o couro vai comer. Agora, como dizem, a giripoca vai piar. Não, é que eu... Aliás, é sempre um prazer, viu, Eudes? É sempre um prazer dialogar com você. Primeiro eu queria cumprimentar o professor pelo livro. Eu eu fiquei muito interessado em ler ele depois. Depois você me fala onde que adquiri ele, que eu vou atrás. E eu concordo muito com as suas falas. Agora que eu não concordo, Eudes, é de falar que já existiu o ódio antes. É verdade, isso daí o ódio sempre existiu. Mas quem canalizou ele politicamente e quem fez do ódio uma força política foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro, Lula, isso tá claro. Quando ele lá no Acre, vai lá pro Acre, pega uma criança no colo, pega não sei lá o quê, e fala, vamos metralhar... O tripé. E vamos metralhar a petralhada tudo aqui do Acre? Pelo amor, você vai falar que isso não é utilizar da política, utilizar do ódio como uma força política? E foi o que ele fez a vida inteira. Na Câmara dos Deputados ele só fez isso. Vamos ser claros, quando ele era usado pelo CQC, ele só praticava o ódio. Foi ali que ele começou a crescer. E aí, claro que no momento que as pessoas estão putas da vida já com tudo, você vê um cara só falando merda, só falando groselha na rede, você adota aquilo. E foi o que aconteceu. Agora, eu não acho que a gente... Quantos votos ele teve? 58 milhões agora, né? Isso, por aí. 58 milhões. Ele teve 58 milhões de votos porque ele usou a máquina. Nunca antes na história desse país... Um presidente usou tanto a máquina para tentar comprar uma eleição e, graças a Deus, o povo não reelegeu Mas quase, né? Foi bem equilibrado, né? Foi bem equilibrado, mas só que ela foi equilibrada em razão dessa compra de voto toda, descaradamente, aberta. Agora, se o que faltou nesse governo Bolsonaro nesses 4 anos foi a cultura do ódio está presente o tempo todo. Mas o Ministério da Cultura a gente não teve, infelizmente. E não adianta que se Regina Duarte... eu concordo com você, Eudes. Ela não tinha nem a mínima capacidade para estar lá. Mas também nem o Bolsonaro tinha a capacidade de estar lá, mas estava. Então não podia se esperar muita coisa do que estava lá, né? Agora... Não, mas aí só assim, a capacidade que pode ser questionável, a sua opinião pode divergir da minha, claro, a respeito do Bolsonaro. A escolha da Regina Duarte eu discordo, mas outras escolhas foram acertadas. Claro, como nazista. E aí não é... O sucessor dela, que era um ator de filme pornográfico. Não tô falando um menino, da despreparado completamente. Mário Frias. Mário Frias. E tinha o nazista lá também, né? Quem que era? Não, mas eu não digo da cultura. Eu queria fazer digo que só um outra... complemento dentro do que o Eudes colocou. Eu fiquei 8 anos no exterior como correspondente e visitei, trabalhando 114 países. E no jornalismo há 57 anos. Não houve nada igual. O Getúlio teve ódio? Teve. Né? O Jânio Quadros teve disputa entre adversários, não entre inimigos. Né? A candidatura do Collor, o governo do Itamar, depois o Fernando Henrique, depois o próprio governo Lula, o Dilma, nunca houve tanta violência, tanta agressão, tanta defesa de armamento, nunca teve tanta morte em campanha política, isso em lugar nenhum do mundo, exceto no nazismo. Né? Aí sim, na Alemanha pré-nazista aconteceram atos de violência política. Mas é isso que nós não queremos para o Brasil. O Brasil é um país conhecido no mundo inteiro pelo povo pacífico, simpático, alegre, um povo da música, um povo, né, do futebol, etc. e tal. Como também o povo da ciência, da cultura, da pesquisa, etc.
Nós tivemos do governo Bolsonaro, desde a campanha, né, uma defesa de armar a população, uma defesa de clima de guerra, de agressividade. E as fake news violentamente mostraram isso. Inclusive, atos deselegantes com presidentes estrangeiros, né? Ele se referiu ao presidente da França no início do mandato, né? É casado com aquela velha. Um desrespeito às mulheres, um desrespeito a um colega presidente, um sujeito grosseiro, um sujeito bruto, um sujeito violento, né? Então, a cultura do ódio nasce daí. Como bem colocou ele, alimentando todo um nós contra eles. Voltou um clima de patrão contra empregado, de preto contra branco, de rico contra pobre, que já tinha sido acalmado ao longo do tempo. É claro, isso sempre vai existir, porque o ser humano é assim, ele é seletivo, ele escolhe um time de futebol, ele escolhe uma escola de samba, ele escolhe uma cor, ele escolhe um artista. É natural que o ser humano seja seletivo. E é natural que haja liberdade. O que nós estamos tendo agora não é liberdade com responsabilidade. As pessoas que estão sendo indiciadas, processadas, julgadas, é porque cometeram atos de violência. Atos golpistas, claramente contra a Constituição brasileira. Então não há nenhuma censura, não há nenhuma falta de liberdade. Pelo contrário, o Brasil passou a ser respeitado no mundo inteiro como um país que não estava sendo nos 4 anos anteriores. Eu disse, antes de ouvir você, depois o Gudobela, queria avisar o Santu, por favor, eu não sou a Ana Lu Rossi, tá? Se puder arrumar aí o meu nome, nada contra a Ana Lu Rossi, pelo amor de Deus. Um beijo pra minha irmã, que ganhou uma bela camisa do Palmeiras. Mas eu não sou a Ana Lu Rossi, então se puder arrumar, eu agradeço, tá bom? Eu nem percebi. Obrigado. Então, primeiro o Eudes, que estava levantando a mão. Eu disse, por favor. Claro. É que assim, mais uma vez, com todo respeito e com o direito ao contraditório permanente, né? Se a gente ficar fazendo salada de frases de impacto, falando para o nosso próprio público, falando para quem já gosta da gente, não vai render esse nosso debate, assim como não vai render absolutamente debate nenhum, com todo o respeito. Se a gente quer falar de forma séria, se a gente quer falar, até numa tentativa de construir um caminho do meio onde de direita, conservador, se sinta atendido, ouvido e respeitado por quem é de esquerda e vice-versa, a gente tem que driblar essa tentação natural de criar esses rótulos ou de ficar reutilizando esses rótulos que não diz respeito à realidade dos fatos de maneira geral. Assim, porque tá vendo, isso só tinha no nazismo. É a mesma coisa a gente sentar para falar aqui, eu ficar falando só de mensalão e petrolão. Eu vou ficar só pegando nesse assunto. Olha aqui, então, mas veja bem, e o petrolão? E o mensalão? E o fulano que foi preso? E o Lula? O Lula é descondenado. Aí a gente não constrói, a gente só continua criando um caminho de divergência. Então eu opto, e fiz isso aqui com as anotações, pontuei cada um dos itens de maneira não com narrativa, mas com a minha opinião firme e tal, sem usar esse tipo de rótulo. Eu acho que o PT só tem mensaleiro, petroleiro, ladrão, vagabundo, sem vergonha. Não! Eu já falei isso centenas de vezes aqui, o Francisco Rossi Júnior é prova disso. Eu tenho grandes amigos, gente séria que está no PT. O que eu lamento? Nem sempre os sérios são os que lideram. Eu já falei isso aqui, não é novidade. A gente pode ter divergências a respeito de um monte de coisa, mas eu nunca vou jogar na lata do lixo um grupo de pessoas, ou uma agremiação política, ou filosófica, ou seja lá o que for, generalizando. Não, tem muita gente séria
honesta, correta no PT, assim como tem também na direita, nos partidos de centro. Tal. O resto, se a gente fugir desse tema, a gente vai ficar com narrativa, aí nós não vamos estar acrescentando absolutamente nada para o discurso democrático, plural e construtivo. Bom, primeiro, rapidinho, ouvir aqui o Não, nosso professor. esse é exatamente o discurso que não interessa. Esquerda e direita. Quando caiu o Muro de Berlim há mais de 30 anos, acabou a esquerda e direita. Isso é um negócio ultrapassado, isso é um negócio obsoleto. Mas é usado exatamente pelo Bolsonaro e os bolsonaristas para amedrontar as pessoas. É a cultura do ódio. Olha, a sua casa vai ser dividida em 5 famílias, vai fechar a igreja, vai ter banheiro misto. Esse é o discurso. Por quê? Porque a esquerda é comunista, a esquerda não acredita em Deus e etc e tal. O Lula é comunista, o Papa Francisco é comunista porque defende os menos favorecidos e assim por diante. Isso é uma bobagem, isso não existe, isso é uma coisa que não é moderna. E é esse discurso. Se você critica, você olha na televisão o Bolsonaro e diz que a gravata dele está torta, você é a favor do Lula, você é comunista, você é de esquerda. Esse discurso não interessa, ele não leva a lugar nenhum. Há uma realidade histórica, comprovada com fato, não com opinião, não com ideologia. Né? Não se comprou vacina inicialmente. Por quê? Porque a vacina era fabricada na China e a China é comunista. Aí eu pergunto para você, salvar a vida tem ideologia? Absurdo. Né? Então, isso é real, isso é fato. Está lá, está na CPI da Covid, está lá, comprovado. Né? Então, as 700 mil pessoas que morreram, onde pelo menos de cada 4, uma foi vítima exatamente do descaso, da negligência, da irresponsabilidade, é por ideologia deles. Acima de tudo. Esse discurso de apontar defeito da esquerda não funciona. Nós estamos apontando fato. Fato. E não tem esquerda e direita. Está se tratando de um governo do cidadão fulano de tal. Não interessa. Né? Como ele errou, como ele se omitiu, como ele realizou corrupção ativa e passiva. Né? A origem deles são as milícias no Rio, né? Então a gente sabe como. Né? Vem da rachadinha, vem disso tudo que aconteceu. Defeito tem os dois lados. Político tem defeito. Como ser humano, aponta qualquer um tem Lula. defeito. É dos dois lados que vem o defeito. Aponta um do Lula. Eu disse rapidinho. Eu queria ver só um defeito do Lula. Eu queria concluir. Você falou que o Lula tem andado com muita má companhia, né? Você falou do cara da Venezuela. Mas vamos lembrar também, Eudes, o que o Trump falou agora. O Trump declarou que ele queria dar um golpe na Venezuela. Ele declarou. Agora você vem falar que o Lula tá andando com uma companhia. Se os Estados Unidos, o ex-presidente da República dos Estados Unidos faz uma declaração daquela, é absurdo. Agora voltando aqui pro Brasil, você falou do... Desculpe, é que não consigo. Vamos ver uma companhia do Bolsonaro? Fernando Collor de Mello, certo? Da Marisa Valdemar Alves, Costa Neto, Sérgio certo? Moro. Então... Sim. Nós vamos ficar ouvindo isso o resto da vida. Mas enfim, agora o Eudes falou aí, fez umas acusações que no PT só tem, enfim, que não só tem isso, mas vamos lembrar que desde 89 o Brasil teve 9 eleições. E das 9 eleições que teve, o PT ganhou 5. O PT ganhou 5 e nas que não ganhou estava no segundo turno. Então tem alguma coisa de errada com o PT? Será que o povo é burro? Será que o povo é burro? Não, porque me explica esse dado concreto aqui, realidade, isso aqui é fato. Só uma pequena correção. Em duas, não teve segundo turno, né? Porque o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Mas estava em... Isso, brigando ali. Estava ali, ficou em segundo. Eu disse, por favor, mas eu disse. É que é assim, ó, mais uma vez, a palavra foi passada e ficou na mesma... Assim, tudo que acontecer agora, nós vamos ficar justificando com o governo Bolsonaro. Isso foi um erro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro errou fazendo isso. Tudo que tinha de errado naquele momento, ele culpava a esquerda. E aí agora a esquerda
tudo que estiver acontecendo vai culpar o Bolsonaro? Eu falei de um fato muito prático, muito direto. Eu estou falando que ditadores sanguinários estão sendo recebidos com honras de chefe de Estado numa democracia. Vocês concordam? Quem que é o ditador sanguinário? O Maduro não é? Eu estou inventando. Mas você viu a declaração do Trump agora, que recentemente? Eu não tô falando que, do Trump. Se você não Trump nem entende é de. presidente. Você entende de geopolítica, você entende de tudo isso. E o que você acusou de fazer, que é narrativa política, é o que você está fazendo aqui agora. Como é que um presidente da República. O Trump não é presidente. Como é que um tem presidente que da falar de quem é. República não vai receber na sua posse presidentes estrangeiros que estão lá no cargo, ocupando o cargo, seja de direita, de esquerda, de centro, do lado de cá, do lado de lá. É uma questão diplomática. Outra coisa, Que o agora Lula tem de volta ao Brasil, recebeu né? o Maduro e cobrou o Maduro o dinheiro que a Venezuela deve ao Brasil. Agradeceu quando Bolsonaro não mandou oxigênio para a Amazônia, o Maduro ter mandado oxigênio para salvar o povo da Amazônia. Então ele cobrou um lado e agradeceu o outro. Isso é diplomacia internacional de qualidade, de eficiência. O que Não é o Brasil verdade? sempre teve. Agora, não vou receber o presidente do outro país que veio para minha posse, seja ele de que lado for, não tem como. Ó, sobre isso, eu gostei muito de uma declaração do Gustavo Boric, que é o presidente do Chile. Que ele falou o seguinte, resumidamente, ele criticou a vinda do Maduro para cá, porque ele falou assim, porque não, todo mundo vai, lembrando que o Boric é de esquerda, ele falou assim, mais ou menos isso, tá? Que senão todo mundo vai pensar que um governo de esquerda é que nem o governo do Maduro, e eu sou de esquerda e eu não sou. Porém, por outro lado, ele falou o seguinte, que ele entendia o Lula recebeu o Maduro, que foi na cúpula, né, dos países sul-americanos, né? Porque o Maduro é presidente de um país, porém isso não exime o Maduro de crítica. Então, assim, essa colocação eu particularmente gostei. Vamos aqui entrar em um tema, a gente não vai entrar nunca, que eu vou pedir licença aqui para os amigos, que eu vou entrar direto no segundo tema, porque é um gancho para uma pergunta aqui que eu preparei para o professor Ricardo Viveiros. Ministro Raul Araújo vota contra inegibilidade de Bolsonaro. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Raul Araújo, foi contrário à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre outros pontos, né, ele reconheceu que o evento, a reunião com embaixadores, teve caráter eleitoral, mas defendeu que Bolsonaro abordou temas como o voto impresso, né, por exemplo, que podem ser discutidos. Dessa forma, somado ao voto do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, o placar está em 1-1. Por enquanto, né? Porque eu acho que o terceiro voto estava em andamento, né? Eu não sei como está agora, né? No julgamento da ação do PDT. Restam os votos dos ministros Floriano de Azevedo Marques, né? Que tá votando agora, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques, em caso de empate, né, tem um voto do Alexandre de Moraes, né, matéria da CNN Brasil e do portal do R7. Gudobela, vou começar por você. Eu acho que o... Manda bala. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai esperar do empate, não. Eu acho que ele vai fazer... Dá licença um pouquinho, né? Ele vai votar mesmo que não precisa. Que não precise, né? Eu não sei o que se tem para discutir sobre esse tema, porque eu acho que é um dado muito concreto. Eu tenho uma claro que não é que nem um jogo de futebol, né? Não acabou, não tem como você prever o resultado, né? Mas eu acho que o Bolsonaro dificilmente vai escapar dessa condenação e vai ficar elegível. Eu acho que ele vai ficar elegível mesmo. O ministro Raul acabou de ter o voto dele contestado pela ministra Carmen. Por quê? Porque ele fundamentou numa pauta que não está em questão. O que está em questão
é o uso político que Bolsonaro deu, inclusive com a TV oficial, inclusive com a estrutura do Palácio, etc. e tal, para o encontro com embaixadores, que foi um encontro meramente de campanha política. O ministro deu o voto em cima do texto de golpe achado na casa do ex-ministro da Justiça. E a Carmen Lúcia já contestou e todos concordaram que isso não está na pauta. Quer dizer, ele, para não votar contra o Bolsonaro, tergiversou, saiu fora do assunto buscando uma outra coisa, que é comum deles lá, né? Então, isso não cabe e tal. Estamos caminhando para o quê? O Lula acaba de ser cobrado e o atual governo vai pagar o absurdo que Bolsonaro criou de dinheiro para taxista, para motorista de caminhão, em plena campanha. Supostamente ajudando por causa de Covid e tal. Já tinha passado tudo isso. Muito bem. Então, é o Lula que vai pagar a conta agora, né? Do que o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma série de coisas usando a máquina para se eleger e não conseguiu. O povo não é bobo, o povo mudou. O povo está mais politizado, está mais consciente. Nunca se gastou tanto isso aí. Então, isso aí caminha, de fato, para a cassação de um mandato de quem nitidamente usou a máquina governamental para fazer campanha. Ora, eu convido para o Palácio os embaixadores. Eu desço a lenha na urna eletrônica. Eu digo que vai ser fraudado. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo simpático? Né? Eu estou fazendo diplomacia? Não. Eu estou criando um caso, arrumando o caminho para dar um golpe. E o mundo internacional não compra a ideia. Não ficar contra. E comprar minha ideia, mostrar que eu estou salvando o país do discurso do comunismo. Sempre o mesmo discurso. Ministro do TSE, Eudes Ricardo, faça o seu voto pela... que eu acho assim, enquanto a gente continuar fazendo para justificar os erros atuais, ficar falando dos erros do Bolsonaro e vice-versa, a gente não leva a lugar nenhum. E aí eu vou usar do mesmo artifício para falar assim, eu concordo, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. O Gudobella falou assim, que na opinião dele, o Bolsonaro dificilmente escapa da condenação. Eu também concordo. Até porque está tudo muito organizado para que ele seja condenado. Eu não sei se isso é um acerto ou um erro político. De verdade, eu estou falando assim, eu acho isso um erro político. Você cria uma narrativa mais forte ainda do lado de lá, do seu adversário. Fica mais forte, eles ficam mais engajados ainda. Principalmente porque não é uma condenação, vamos dizer, por crime... De roubo ou de esquema. Esta condenação específica eu não sei se é aí ou se é aqui, mas estou com uma microfonia bem forte, às vezes a sua voz some um pouco. Bom, eu vou... Tá me ouvindo agora? Voltou. Então vou continuar. Ok. O que eu falo assim, na minha opinião, que é o nome do quadro, né, eu acho que já está tudo, vamos dizer, está combinado, inclusive com os russos, que ele será cassado. Condenado. Mas eu acho um erro de estratégia política, porque ele não está sendo cassado ou condenado por um crime contra para o público médio, né, para o trabalhador. Você ficar explicando que numa reunião ele estava com embaixadores, isso daí, desculpa, não consegue chegar lá no chão de fábrica, no professor, no jornalista lá da regional, tal. Acho que isso é um discurso muito difícil. Era mais incisivo se fosse assim, pegamos ele aqui com um dinheiro numa conta desviado de algum lugar. Isso seria mais forte. E mesmo assim não seria decisivo, de tanto que a coisa está rachada no meio. Mas, falando a respeito
desses incentivos que foram falados, né? O incentivo para o taxista, eu fui contra na época, acho que foi realmente eleitoral, mas isso já aconteceu outras vezes, né? E a conta ficou para o próximo diversas vezes. E a gente pode falar isso do Fernando Henrique para o Lula, do Lula para a Dilma, da Dilma para o Temer, e assim vai. Mais uma vez, eu apelo para o bom senso geral desse debate, para que a gente não fique cegamente defendendo um lado, pelo menos discretamente, faça uma crítica, uma meia-culpa nas coisas que são óbvias, pelo menos. Porque senão nós seremos só mais alguns debatedores falando cada um para o seu público e ignorando alguns fatos que são reais, realidade. Ou seja, há críticas a serem feitas ao jeito que o PT conduz a política ou não há? É perfeito só porque ganhou 5 eleições? Não. Tem coisa errada no PT? Lógico que tem. E não tem como falar que não. Assim como tem. Vou falar aqui, fazer um exercício de democracia que eu adoraria ouvir do outro lado, mas normalmente eu não ouvo. Eu acho que sempre teve rachadinha no gabinete do Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo e tal. Eu acho. É uma opinião minha. Eu tenho essa impressão, porque eu conheço os bastidores da política. Agora, eu tenho a dignidade de fazer esse exercício, de acusar mesmo quem eu gosto, quem eu simpatizo, e apontar os erros. Eu não vejo isso do lado de lá. Me ajudem a gente ter um debate de Gudobela, professor e jornalista Ricardo Viveiros. Parem de falar só, o Bolsonaro, e critica quem está aí. Quem está governando hoje é o Lula. A gente ficar falando do Bolsonaro... Mas o objeto da discussão é o Bolsonaro. Não. O objeto da discussão, neste tema, pode ser o Bolsonaro. Mas a gente tem que falar um pouquinho do país, né? Ou não? Vamos falar. O maior inimigo do Bolsonaro chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, o resultado dessa votação vai ser o resultado que o inimigo dele propôs a ele e ele topou. Ô Eudes, você pode até ter razão que no chão de fábrica não chega a discussão da reunião com o pessoal, mas o dia 8 de janeiro chega. O dia 8 de janeiro chega. O que aconteceu no dia 8 de janeiro chega. Então vou já pegando esse gancho aqui, tem uma pergunta aqui pro professor, né? Claro, né, professor? Você tem acompanhado aí a CPI do 8 de janeiro. Quais são as suas impressões sobre os depoimentos que já tiveram lá, professor? Olha, eu tenho um certo distanciamento em relação à CPI. Por mais séria, por mais responsável, por mais fundamento que tenha a CPI, ela cai naquela coisa que a gente conhece de nadou e morreu na praia, né? Então, eu pergunto, a CPI da Covid, e aí? Foi séria, foi responsável, levantou, apontou, né? E tal. E daí? Cadê a punição das pessoas? Cadê? Então, eu temo muito isso. Agora, em relação aos fatos lamentáveis da seita que não aceita resultado de eleição, né? Como vai se imaginar um país que pretenda ser um país desenvolvido com acampamentos em porta de quartel, né? E o que é pior, invasão dos 3 poderes, danificando o patrimônio público de maneira violenta. De novo, a cultura do ódio. Né? Não foi... Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, não teve invasão de prédio público, não teve depredação, não teve agressão a jornalista, agressão a professora, a indígena, nada disso. Então, o grande resultado disso é que as pessoas têm que ser, de fato, punidas. Se você sair daqui da rádio, invadir ali uma escola da prefeitura e quebrar tudo, o que vai acontecer com você? Você vai ser preso,
né? Você vai ser processado, vai ser julgado e vai pagar pelo crime. E, se possível, vai indenizar a escola daquilo que você depredou. Acabou. É simples assim. Existe uma lei maior até do que qualquer tendência política. Agora, chamar, como os bolsonaristas chamam de liberdade de expressão, destruir patrimônio público dos brasileiros, aí é o fim da picada. Eudes, atendendo a seu pedido, vamos falar um pouquinho de Brasil, Eudes, já que você pediu aí. Vamos lá, ó. Matéria do portal R7, né? Bem resumida aqui. Brasil cria 155 mil empregos com carteira assinada em maio e engata o quinto resultado positivo. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Desde o começo do ano. O Brasil abriu 155.270 novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de maio, mostram dados divulgados nesta quinta-feira, dia 29, pelo CAGED, Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. O quinto saldo positivo, seguido do indicador, é fruto de 2.202.002 admissões e de 1.844.932 desligamentos formais realizados ao longo do mês passado. O que significa esses números, meu caro Gustavo Gudobella? Quer colar aqui? Eu quero. O cara que estava respondendo a mensagem aqui, eu peço desculpa. Não, eu acho importante essas vagas que são abertas. E, aliás, eu vou pedir licença aqui um pouquinho e vou falar de Osasco aqui, que você quer falar de Brasil, eu quero falar um pouquinho de Osasco. Por favor. Porque... e hoje estava passando no SPTV que a Osasco aqui, ali saiu os resultados do censo, que Osasco cresceu bastante e tal, a região, né? Não a cidade. Tem uma disputa, a região de Osasco, a região do ABC ali, a região do ABC caiu e nós subimos, né? Não sei para quem é essa disputa, mas tem. Principalmente nos encontros do PT. Mas enfim, eu acho que isso é uma brincadeira no final das contas. Mas eu não sei se vocês viram que Osasco, ou Eudes, as empresas de ônibus, Aviação Osasco e Urubupungá, demitiu todos os cobradores de ônibus e agora o motorista passa a cobrar e passa a dirigir ao mesmo tempo. Na contramão que você está no Brasil de você gerar emprego, de você gerar renda, de você gerar salário e dignidade para as pessoas, aqui em Osasco não. Aqui em Osasco a empresa que teve absurdamente a concessão aumentada por mais 20 anos, com uma justificativa que não dá para se entender. A passagem aqui em Osasco é 5,30, lá em São Paulo é 4,40, e você tem integração com as outras linhas municipais, integração com a CPTM, integração com o metrô. Aqui não se quer ter integração e tem uma das passagens mais caras do Brasil. E agora, eles vão lá e demitem, acho que não foram todos, foram 80% dos funcionários dos cobradores. Eu acho isso absurdo, porque o motorista... primeiro que ele tem que dirigir, você precisa de uma certa atenção para você conduzir um veículo, um carro, uma moto, que gerar um ônibus então, né? Que não é só você ali, são várias pessoas e mais quem está ao redor. Isso é inacreditável. E aí o cara tem que... para você dar o troco, você precisa pensar um pouquinho ali, né? Precisa calcular ali para dar o troco certo, para mais ou para menos. Então eu queria falar disso de Osasco, porque eu acho que isso é inaceitável. Acho que a gente, todo o espaço que a gente puder usar para cobrar a prefeitura, para que cobre as empresas, afinal, o PT entrou com uma ação aqui em Osasco, o PT de Osasco entrou com uma ação contra o prefeito de Osasco e contra o Gerson Pessoa, porque a cara desses dois não sai dos ônibus da cidade. Não sai dos ônibus. A propaganda nos ônibus, nas escolas, tudo. E agora acontece isso, eu não estou acusando ninguém, mas é muito suspeito a prefeitura não cobrar o emprego desses caras. Ainda mais como diz o Trap, o dedo em riste, o Rogério Lins, né? Que só fica com o dedo pra cima, que fala que gosta de gerar emprego e faz uma situação. E acontece isso na cidade. Mas, no mais, essas vagas novas aqui, eu acho que é importante demais. E eu acho que o governo vai trabalhar para abrir novas vagas. Agora, o que não dá para aceitar é esses juros tão altos que impede a gente de gerar mais emprego. Por favor, não entrem nesse assunto,
porque eu tenho um compromisso com a Rede TV lá do Paraná de entregar um programa fechado de 1 hora, né, eu disse? Porque senão, esse programa vai ser bom lá, hein? Eu acho que vai bombar esse programa lá na Rede TV do Paraná, porque senão vai estourar o nosso tempo aqui. Professor, por favor, em 1 minutinho, por causa do nosso tempo, que avaliação você faz aí desses números dos empregos que estão sendo gerados aqui no Brasil? Não me surpreende. Nós recebemos do governo passado, o país, 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 13 milhões de desempregados. Fora aqueles que trabalham no informal, na informalidade, etc. E crianças com problema educacional, né, não alfabetizadas no 3º, 4º ano da escola do ensino fundamental 1. E, né, recebemos um país destruído, um país acabado, complicado. Então, o que o Brasil está vendo? Está vendo voltar às relações internacionais, voltou o dinheiro a entrar no Brasil. Basta ver os índices. Eu estou falando de dados oficiais. Então, cresceu o emprego, inflação controlada, você tem a maior presença, novamente, de empresas estrangeiras interessadas no Brasil, você tem o desemprego caindo, você tem a fome caindo, você tem a escola subindo, você tem fatores positivos. Quer fator negativo? Tem um fator negativo, o juro alto. E por que o juro alto? Porque o Banco Central não abaixa o juro, porque ele tem a medida pouco inteligente que só juro alto controla a inflação. Quando a gente já viu em outros países do mundo outras medidas que não o juro alto, que trava a produção, tá certo? Trava a indústria, o comércio, o serviço, a área agrícola e não permite o Brasil crescer. Quem está lá? Um indicado do governo anterior, que tem um mandato a cumprir. Até que ele saia, vamos torcer para o juro poder baixar, que ele tenha uma iluminação, né, divina e baixe o juro, que é o que o Brasil precisa para crescer ainda mais. Eu disse, por favor, agora você... Então, você tem 2 minutos, eu quero ver se seu poder de síntese é bom, eu disse. Vou tentar, vamos lá. Mais uma vez a gente fica aqui num liquidificador de frases de efeito, de dados sem fonte, de citações sem autores, e aí fica difícil da gente ter um debate claro como a gente se propõe. O que significa escola subindo? Nada. Fome caindo, onde é que está esse índice? Qual estudo que foi feito? Juros altos, o professor falou aí a respeito de juros altos. Não, o juros altos não é a única forma de controlar a inflação. Bom, eu estou em Portugal, um país que tem um governo de esquerda, o Partido Socialista, é o partido aqui que governa Portugal nesse momento, tem o maior juros dos últimos anos, só para que se tenha ideia, a prestação de quem paga imóvel, comprou um imóvel, está pagando, aumentou entre 40% e 60%. 40% e 60%. Mas eu ouvi falar, não, eu pago. Então não é estudo, não é nada, eu estou vendo. Por quê? Justificativa. Juros altos. Mas por que os juros altos? Para controlar a inflação. País de esquerda, governado pela esquerda. Controlar a inflação. Quando a inflação parar, de ter esses arrobos de crescimento, a gente volta aos juros tradicionais da Europa, que são muito menores do que os que tem hoje. Mas quando isso vai parar? A perspectiva é que ainda por 2, 3, talvez 4 meses, aumente os juros aqui na Europa, em Portugal. Então, falar que o Banco Central brasileiro é o causador dos problemas, não é verdade. Ele está seguindo um padrão internacional. Desculpa que eu estou de home office hoje, passou uma ambulância aqui. E o último item dentro dessa salada, que eu estou só tentando pontuar, para não ser leviano de não comentar o que eu não concordo, a respeito do número do desemprego, né? O número do desemprego, ele aumentou o número de carteiras assinadas nesse último mês, mas está aqui, matéria do G1.
acima de qualquer suspeita. Desemprego sobe em 15 estados no primeiro trimestre de 2023. O desemprego disparou no início do ano. Ah, mas é culpa do Lula? Não, eu não acho que é culpa do Lula. É uma consequência de todo o momento mundial. Tal. Então, pegar um número separado, porque aumentou um mês, e já falar que, olha aí, é a mágica da varinha de condão do Lula, porque ele visitou lá o Macron e imediatamente o capital estrangeiro entrou no Brasil. Desculpa, a gente está fazendo um debate que eu acho complicado, que ele fica muito raso, de frases de efeito. Eu me proponho a debater quantas vezes forem necessárias, mas que a gente se aprofunde nos temas. Porque senão fica eu falando frases de efeito de um lado, do outro lado falando frases de efeito, a gente no fundo não aprende nada. Eu gosto de aprender. E só para encerrar, a respeito do crescimento de Osasco, Osasco realmente hoje é uma referência, cresceu muito, e aí esse crescimento começou lá atrás no governo do Emílio. O crescimento ele veio vindo, a Osasco, sei lá, era a 11ª PIB do Brasil, veio crescendo. O Rogério Lins pegou, vamos dizer, esse mesmo ritmo e transformou a cidade. Hoje é uma cidade muito mais do que de serviços, de tecnologia, e isso é muito importante para o futuro do país. Eu acho que a gente tem que olhar o que é mérito, independente da cor do partido, e fazer críticas assertivas, pontuais, corretas e justas, independente dos nossos possíveis interesses eleitorais em 2024. Meus caros, infelizmente somos escravos do tempo. Tenho que encerrar por esse compromisso que a gente tem lá com a Rede TV do Paraná. Teve temas que eu não entrei, teve perguntas que eu queria fazer pro professor Viveiros, não consegui, mas acho que valeu o bate-papo, né? De sempre uma honra, né? Receber uma pessoa como o professor Ricardo Viveiros, que com certeza vai voltar aqui na rádio, porque eu fui testemunha da festa aí que ele fez com o Francisco Rossi. Quando se encontraram aí, com certeza ele vai voltar aqui para a rádio. Então, para acabar mesmo, ó, recado aqui da Salete, que é a nossa funcionária aqui. Gudobela, sobre tirarem os cobradores e os motoristas terem que dirigir e cobrar. Isso é um absurdo, é a opinião de uma trabalhadora. É um absurdo, que pode acontecer um acidente, pois tira toda a atenção do motorista. E para as pessoas é muito ruim esperar o motorista para cobrar, porque fica uma fila lá, né, esperando. Eu disse, obrigado, um abração. Vamos ter que fazer a mágica para dar a 1 hora. Gudobela, obrigado de novo. Ricardo Viveiros. Como que é o nome dessa... É a nossa Salete que trabalha aqui, tá? Professor, muito obrigado. Fica aqui a rádio aberta aí para o senhor, quando quiser voltar aqui para participar dos nossos debates. Um abraço a todos. Eu volto daqui a pouquinho com o Pô de Prosa. Rapidinho. Dar um tchau aqui pro pessoal aqui que tá acompanhando aqui a gente, o Gabriel, o Marcel, todo mundo aqui, gente. E mandar um abraço pro Gabriel, que montou, já sucesso, que a gente tá gerando emprego, ele montou uma empresa essa semana, tá dando certo, espero que dê sucesso aí, certo aí pro Gabriel. Um abraço, gente, valeu, obrigado, valeu, gente. Você acabou de ouvir o programa Sintonizados. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. Apresentei quem você ama comprando